Aquele que olha para fora sonha. Aquele que olha para dentro desperta. Carl Jung. Você já se perguntou por que quanto mais tenta ajudar alguém que ama, menos parece estar funcionando? Já sentiu aquela angústia de ver alguém importante para você sofrendo, enquanto suas tentativas de resgate parecem apenas afundá-lo mais? Alguma vez questionou se seu amor incondicional pode estar, paradoxalmente, impedindo o crescimento de quem você mais deseja proteger? Neste vídeo, você compreenderá como a verdadeira ajuda, muitas vezes, exige que demos um passo para trás. Descobrirá a sabedoria oculta por trás do aparente abandono. Perceberá como o amor genuíno impõe limites necessários para o florescimento da alma. Você aprenderá a difícil arte de amar sem sufocar. Existe um segredo profundo que poucos conseguem enxergar. Por trás de cada resgate que impedimos, há uma lição essencial que roubamos do outro. E esse mistério, essa verdade contra-intuitiva que contradiz tudo que nos ensinaram sobre amar, será completamente revelado apenas quando chegarmos ao final dessa jornada. Prepare-se para atravessar portais de consciência que transformarão sua forma de compreender o que significa verdadeiramente ajudar. E fique até o final, pois nos nossos 5 últimos passos, uma revelação crucial mudará para sempre a maneira como você enxerga suas relações mais íntimas. Vamos começar. O amor verdadeiro não é cego. Ele enxerga com clareza e precisão. Não confunda amor com permissividade infinita. Não confunda cuidado com resgate perpétuo. O amor genuíno, como Jung compreendeu profundamente, estabelece fronteiras sagradas. Existe um equívoco fundamental na compreensão do que significa amar. Muitos acreditam que amar significa fazer qualquer coisa pelo outro, aceitá-lo incondicionalmente, suportar qualquer comportamento, perdoar indefinidamente. Mas esse não é o amor que promove crescimento. É um amor que mantém o outro em estado infantil perpétuo. A analogia das máscaras de oxigênio nos aviões nos ensina algo profundo sobre o amor verdadeiro. Primeiro coloque a sua, depois ajude o outro. Por quê? Porque se você desmaiar tentando salvar alguém, ambos morrerão. Da mesma forma, se você se anula completamente por amor, não sobra nada de você para realmente amar. Imagine uma mãe que não consegue colocar limites no filho. Ela o satisfaz em todos os caprichos, resolve todos os seus problemas, protege-o de qualquer dificuldade. O que acontece? Esse filho cresce sem desenvolver resistência emocional, sem aprender a lidar com frustrações, sem a capacidade de resolver seus próprios dilemas. Esse não é um amor que fortalece, é um amor que debilita. Você já sentiu que, quanto mais tenta ajudar, mais frágil a outra pessoa parece ficar? Para Jung, o amor maduro reconhece a individuação do outro, seu caminho único e intransferível de desenvolvimento. Quando tentamos resolver a vida de alguém, estamos negando sua jornada individual, sua necessidade de encontrar seu próprio caminho. Estamos, na verdade, impedindo seu crescimento espiritual mais profundo. O amor que estabelece limites claros é o amor que respeita a jornada do outro. É o amor que diz: estou aqui, mas não farei por você o que você precisa fazer por si mesmo. É o amor que compreende que cada ser humano possui seu próprio destino, que não pode ser vivido por procuração. A verdadeira devoção consiste em permitir que o outro seja quem ele realmente é. Por isso, os limites no amor não são uma forma de abandono. São um reconhecimento profundo da individualidade sagrada do outro. Todos nós desenvolvemos personas, máscaras sociais que usamos para navegar pelo mundo. Uma das mais sedutoras é a persona do Salvador, aquela parte de nós que se identifica com a missão de resgatar os outros do sofrimento. Esta máscara pode parecer nobre, virtuosa, até santa. Quem não admiraria alguém que se dedica inteiramente a cuidar dos outros? Mas por trás dessa aparência luminosa, muitas vezes se esconde uma sombra, nossa própria necessidade de sermos necessários. Jung identificou que quando nos identificamos excessivamente com uma persona, perdemos contato com outras partes essenciais de nossa psique. O salvador compulsivo frequentemente está fugindo de seus próprios medos, vazios e feridas.
Imagine alguém cuja identidade está completamente baseada em cuidar do parceiro alcoólatra. Cada dia é uma nova missão de resgate. Cada momento de sobriedade é celebrado como uma vitória pessoal. Cada recaída é vivida como um fracasso próprio. O que acontece quando o parceiro finalmente se recupera? Uma crise de identidade. Quem sou eu, se não sou mais o salvador? Muitas vezes nosso impulso de ajudar esconde uma sombra. O medo de sermos abandonados, o terror da insignificância, a fuga dos nossos próprios problemas. A questão que poucos têm coragem de fazer: o que você ganha mantendo o outro dependente de sua ajuda? Jung nos ensinou que a integração da sombra é essencial para o desenvolvimento psíquico. Reconhecer os motivos ocultos por trás do nosso comportamento altruísta é o primeiro passo para uma relação mais autêntica, tanto com o outro quanto conosco mesmos. Quando você ajuda alguém para preencher seus próprios vazios, você não está realmente ajudando. Está usando o outro para sua própria compensação psíquica. O verdadeiro altruísmo nasce da plenitude interior, não da carência. A máscara do Salvador frequentemente esconde um rosto ávido por reconhecimento e controle. Reconhecer os aspectos sombrios da nossa necessidade de ajudar é o início da verdadeira sabedoria relacional. Eis o grande paradoxo. Para verdadeiramente ajudar alguém, muitas vezes precisamos parar de ajudar. Este aparente contrassenso esconde uma profunda verdade sobre o desenvolvimento humano. Quando constantemente resolvemos os problemas de alguém, estamos inadvertidamente comunicando uma mensagem destrutiva. Você é incapaz de lidar com isso sozinho. Você precisa de mim. Esta mensagem, repetida inúmeras vezes através de ações, acaba sendo internalizada. Jung enfatizava que o verdadeiro crescimento psíquico acontece quando enfrentamos nossas dificuldades diretamente. O sofrimento, embora doloroso, é frequentemente o catalisador necessário para a transformação profunda. Imagine um jovem adulto que constantemente faz dívidas impensadas. Seu pai, por amor e preocupação, sempre paga essas dívidas. Qual a lição que este jovem aprende? Não que deve ser responsável financeiramente, mas que alguém sempre o resgatará das consequências de suas ações. O pai, pensando estar ajudando, está na verdade criando as condições para um ciclo interminável de irresponsabilidade. Você já percebeu que algumas pessoas parecem repetir os mesmos erros, apesar de toda a ajuda que recebem? Para Jung, a individuação, o processo de tornar-se plenamente si mesmo, requer que enfrentemos nossas próprias sombras e desafios. Quando alguém interfere constantemente nesse processo, mesmo com as melhores intenções, está interrompendo um ciclo natural de crescimento. Ajudar verdadeiramente alguém muitas vezes significa dar um passo atrás e dizer: eu acredito na sua capacidade de lidar com isso. Estou aqui para apoiar, não para carregar por você. Esta pode ser a forma mais difícil e mais autêntica de amor. O paradoxo está em compreender que permitir que alguém enfrente as consequências de suas escolhas não é abandono. É respeito pela jornada única daquela alma. Verdadeiramente ajudar é às vezes ter a coragem de não intervir. Esta sabedoria contra-intuitiva é uma das lições mais difíceis e transformadoras que podemos aprender sobre amar. Quando repetidamente impedimos que alguém sofra as consequências naturais de suas escolhas, criamos uma relação de dependência tóxica. Como um viciado e sua droga, ambos ficam presos em um ciclo destrutivo. Jung observou que muitas vezes projetamos no outro aspecto partes da nossa própria sombra, aquelas partes de nós mesmos que não reconhecemos ou aceitamos. Na dependência emocional, essa projeção se intensifica. A pessoa que sempre ajuda projeta sua própria fragilidade interior no outro, vendo-o como incompetente ou frágil. O ajudado, por sua vez, projeta sua força interior no ajudador, vendo-o como a fonte de toda solução e estabilidade. Imagine um casal onde um dos parceiros desenvolveu alcoolismo. O outro parceiro, por amor, tenta protegê-lo das consequências. Liga para o trabalho inventando desculpas para suas ausências, esconde garrafas, assume responsabilidades financeiras, isola-se socialmente,
para evitar exposições constrangedoras. Com o tempo, toda a vida do parceiro saudável gira em torno do alcoolismo do outro, uma dependência emocional tão grave quanto a dependência química que tenta controlar. Essa sombra da dependência raramente se mostra claramente. Ela se esconde atrás de justificativas nobres. Faço isso por amor? Ele precisa de mim? Só eu entendo o que ela passa. Você tem medo do que aconteceria se parasse de ajudar? Jung ensinou que, para a cura psíquica acontecer, precisamos retirar nossas projeções e reconhecer tanto nossa força quanto nossa vulnerabilidade, sem projetá-las nos outros. Isso significa que, para curar uma relação de codependência, ambos precisam recuperar as partes de si mesmos que delegaram ao outro. O dependente precisa reconhecer sua própria capacidade de enfrentar desafios. O ajudador precisa confrontar seu medo de ser desnecessário ou abandonado. Ambos precisam olhar para a sombra que projetaram um no outro. A codependência é uma prisão, onde carcereiro e prisioneiro compartilham a mesma cela. Libertar-se dessa prisão requer que cada um reassuma a responsabilidade pela própria vida e permita que o outro faça o mesmo. Existe uma linha tênue e sagrada entre dar apoio genuíno e substituir o outro em sua jornada. Esta fronteira é muitas vezes nebulosa, confusa, difícil de discernir, especialmente quando o amor e a preocupação embaçam nossa visão. Jung falava sobre a importância de manter uma distância psicológica saudável nas relações. Sem essa distância, ocorre uma fusão prejudicial onde os limites entre o eu e o outro se dissolvem. O apoio autêntico reconhece e respeita a autonomia do outro. Diz: estou ao seu lado enquanto você enfrenta isso. A substituição, por outro lado, diz: deixe que eu enfrente isso por você. Imagine uma mãe cujo filho adulto enfrenta uma depressão severa. O apoio genuíno seria estar presente emocionalmente, ajudar a encontrar recursos terapêuticos adequados, oferecer um ombro para chorar, encorajar pequenos passos. A substituição seria resolver todos os problemas práticos do filho, isolá-lo de qualquer estresse ou desafio, fazer dele o centro absoluto de sua vida, assumir toda a responsabilidade por sua recuperação. Você consegue perceber onde termina o apoio e começa a substituição em suas relações? Para Jung, o crescimento psíquico envolve a diferenciação, o processo de separar o que é verdadeiramente nosso do que pertence ao outro. Nas relações saudáveis, essa diferenciação é constantemente reforçada através do respeito pelos limites mútuos. Apoiar verdadeiramente alguém requer uma presença paradoxal. Estar plenamente presente e, simultaneamente, permitir espaço para que o outro enfrente seus próprios desafios. É como ensinar uma criança a andar de bicicleta. Primeiro, você segura a bicicleta firmemente. Depois vai soltando gradualmente, correndo ao lado. Finalmente, você precisa deixá-la ir completamente, mesmo sabendo que ela pode cair. Sem esse último passo, o de soltar, a criança nunca experimentará a liberdade e a competência de equilibrar-se sozinha. Não há transformação sem espaço para queda e levantamento por próprias forças. Esta fronteira entre apoiar e substituir é o campo sagrado onde o verdadeiro amor é praticado. Cada escolha que fazemos traz consigo um preço inevitável. Esta é uma das leis mais fundamentais da vida psíquica, uma verdade que muitas vezes tentamos desesperadamente negar, especialmente para aqueles que amamos. Jung falava sobre a importância da realidade do peso, a necessidade de sentir as consequências reais das nossas decisões para desenvolvermos uma personalidade integrada. Quando constantemente protegemos alguém do preço de suas escolhas, estamos, na verdade, interferindo em um processo natural e necessário de desenvolvimento psíquico. Imagine um jovem que repetidamente falta às aulas e não entrega trabalhos escolares. Seus pais, angustiados com a possibilidade de ele fracassar academicamente, fazem suas tarefas, inventam desculpas para suas faltas, pressionam professores por notas melhores. O que este jovem aprende? Não a importância da responsabilidade acadêmica,
mas que outros assumirão as consequências por ele. O preço real de suas escolhas é transferido para os pais, privando-o da experiência formativa de enfrentar resultados negativos. Você já refletiu sobre como é impossível sentir o peso de uma escolha quando outra pessoa carrega esse peso por você? Para Jung, parte essencial do processo de individuação é desenvolver uma relação madura com as consequências de nossas ações. É reconhecer que cada decisão cria ondas que retornam até nós, e que essas ondas, sejam elas agradáveis ou dolorosas, contêm lições essenciais para nosso desenvolvimento. Permitir que alguém que amamos enfrente o preço de suas escolhas não é crueldade. É reconhecer sua dignidade como ser humano capaz de aprender e crescer através da experiência direta. É como aprender a nadar. Podemos ensinar os movimentos, demonstrar as técnicas, oferecer apoio, mas em algum momento a pessoa precisa sentir a água por si mesma, experimentar a sensação de flutuar e de afundar. Sem essa experiência direta, o conhecimento permanece teórico, não incorporado. O preço que pagamos por nossas escolhas é o professor mais severo e mais honesto que teremos. Respeitar esse processo de aprendizagem, mesmo quando doloroso, é uma das maiores demonstrações de amor verdadeiro. Jung observou um fenômeno fascinante que chamou de sincronicidade. A ocorrência de eventos aparentemente não relacionados que compartilham um significado profundo. Nas relações de codependência, esses padrões significativos se manifestam de maneiras surpreendentes. É como se o universo psíquico criasse coincidências significativas para nos mostrar verdades que nos recusamos a ver conscientemente. Frequentemente, o Salvador encontra repetidamente pessoas que precisam ser salvas. A pessoa que se define por ajudar os outros magicamente atrai para sua vida pessoas que parecem incapazes de ajudar a si mesmas. Será mero acaso? Imagine uma mulher que cresceu com um pai alcoólatra, assumindo desde cedo o papel de cuidadora da família. Na idade adulta, ela se encontra repetidamente em relacionamentos com homens que têm problemas com substâncias ou que são emocionalmente indisponíveis. Cada novo parceiro parece uma pessoa diferente no início, mas, eventualmente, o mesmo padrão se revela. Isso não é mera coincidência ou má sorte. É um padrão sincrônico, revelando uma dinâmica psíquica não resolvida. Você já notou padrões recorrentes em suas relações, como se o mesmo filme se repetisse com personagens diferentes? Para Jung, esses padrões sincrônicos são tentativas da psique de trazer à consciência conteúdos inconscientes que precisam ser integrados. Como um sonho que se repete, eles continuarão aparecendo até que sua mensagem seja compreendida. Na codependência, a sincronicidade frequentemente atua como um espelho, mostrando-nos aspectos de nós mesmos que projetamos nos outros. O ajudador compulsivo encontra pessoas que precisam de ajuda, porque isso permite que ele continue evitando sua própria vulnerabilidade. Reconhecer esses padrões sincrônicos é o primeiro passário para quebrá-los. É perceber que não é coincidência que continuamos encontrando pessoas que parecem precisar exatamente do tipo de ajuda que nos sentimos compelidos a oferecer. A verdadeira transformação ocorre quando começamos a questionar: o que estes padrões recorrentes estão tentando me ensinar sobre mim mesmo? Os relacionamentos são espelhos onde o inconsciente revela seus segredos através de padrões repetitivos. Prestar atenção a esses padrões sincrônicos pode ser o caminho para a libertação de ciclos destrutivos que se repetem há gerações. Existe em nossa cultura um mito poderoso, o do herói que resgata eternamente os outros do perigo. Esse arquétipo está profundamente enraizado em nossa psique coletiva, aparecendo em contos de fadas, filmes, romances e histórias familiares. Jung identificou como certos arquétipos podem possuir a personalidade quando nos identificamos excessivamente com eles. O eterno Salvador é um desses arquétipos perigosos quando se torna dominante em nossa psique. Quando internalizamos esse mito, assumimos inconscientemente que é nossa responsabilidade resgatar os outros de seus sofrimentos,
não importa o custo pessoal. Mais do que isso, derivamos nossa identidade e valor desse papel. Imagine uma pessoa que dedica toda a sua vida a cuidar de um familiar doente, abandonando seus próprios sonhos, relacionamentos e desenvolvimento pessoal. Anos se passam e toda a sua identidade está baseada em ser o cuidador perfeito, indispensável. Se o familiar melhora ou morre, uma crise existencial profunda emerge. Quem sou eu, se não sou mais o cuidador? Qual o propósito da minha vida agora? Este é o perigo de construir uma identidade baseada exclusivamente em salvar os outros. Quando não há ninguém para salvar, quem somos nós? Você define seu valor pessoal pela quantidade de pessoas que dependem de você? Para Jung, uma personalidade saudável é aquela que pode relacionar-se com os arquétipos sem ser completamente dominada por eles. Podemos incorporar aspectos do cuidador, do curador, do protetor, mas não podemos permitir que esses arquétipos definam toda a nossa existência. O mito do resgate eterno é particularmente sedutor porque parece nobre, altruísta, até divino. Quem questionaria alguém que dedica sua vida a ajudar os outros? No entanto, quando esse papel se torna compulsivo, tanto o salvador quanto o resgatado perdem sua humanidade completa, reduzidos a papéis em um drama arquetípico. A verdadeira transcendência desse mito ocorre quando reconhecemos que não somos deuses ou heróis, mas seres humanos com limitações, necessidades e responsabilidades para com nós mesmos. E que os outros também não são vítimas eternas, mas seres completos capazes de encontrar sua própria força. O herói mais sábio é aquele que ensina os outros a serem heróis de suas próprias histórias. Libertar-se do mito do resgate eterno é permitir que cada um escreva sua própria saga. Talvez o conceito mais fundamental que Jung nos trouxe seja o da responsabilidade pelo próprio processo de individuação. Ninguém pode percorrer nosso caminho por nós, assim como não podemos percorrer o caminho de outrem. Quando tentamos assumir responsabilidade pelo destino de outra pessoa, estamos cometendo uma forma de arrogância espiritual, como se fôssemos mais sábios que a própria vida sobre qual jornada aquela alma precisa experimentar. Existe algo profundamente respeitoso em reconhecer que cada pessoa tem seu próprio destino, suas próprias lições a aprender, suas próprias sombras a enfrentar, e que não nos cabe interferir nesse processo sagrado. Imagine um homem cuja esposa luta contra a depressão. Por anos ele tenta consertar o problema. Marca consultas que ela não comparece, pesquisa tratamentos que ela não segue, cria ambientes perfeitos que não alteram seu estado interior. Ele assume total responsabilidade pela condição dela, até que um dia percebe uma verdade dolorosa. Não importa quanto ele se esforce, a jornada para a saúde mental é dela. Ele pode oferecer apoio, mas não pode percorrer o caminho por ela. Esta realização, embora inicialmente dolorosa, eventualmente liberta ambos. Ele deixa de se sentir como um fracasso por não conseguir curá-la, e ela é finalmente confrontada com sua própria responsabilidade por sua saúde. Você já se sentiu exausto por carregar responsabilidades que no fundo não são suas? Jung falava sobre o conceito de companheirismo na verdade, uma forma de relacionamento onde cada um assume plena responsabilidade por sua própria jornada, enquanto caminha ao lado do outro com compaixão e honestidade. Este tipo de relacionamento não é baseado em resgates mútuos ou dependências, mas no reconhecimento da soberania de cada alma sobre seu próprio caminho. Como disse Jung, eu não posso experimentar por você, e você não pode experimentar por mim. Esta verdade simples e profunda está no coração de qualquer relacionamento autêntico. A verdadeira liberdade começa quando aceitamos que somente nós podemos percorrer nossa própria estrada. Permitir que o outro assuma a responsabilidade pelo seu destino não é abandono, é o mais profundo respeito pela jornada única daquela alma. Jung via o sofrimento não como um acidente desafortunado da existência, mas como um componente essencial do processo de individuação. É através do confronto com nossos próprios desafios que nos tornamos mais completos,
mais conscientes, mais integrados. Quando interferimos constantemente no sofrimento natural do outro, estamos inadvertidamente bloqueando seu caminho para a totalidade psíquica. Este é um dos paradoxos mais difíceis de aceitar. Para verdadeiramente amar alguém, às vezes precisamos permitir que essa pessoa sofra, não por crueldade ou indiferença, mas por um profundo respeito pelo processo de crescimento individual. Imagine uma borboleta lutando para sair do casulo. O processo é árduo, aparentemente cruel. Alguém que observa esse esforço pode sentir o impulso de ajudar, cortando o casulo para facilitar a saída. No entanto, biólogos descobriram que essa ajuda condena a borboleta. É exatamente a luta para sair do casulo que força fluidos para suas asas, fortalecendo-as para o voo. Sem essa resistência, a borboleta emerge com asas atrofiadas, incapaz de voar. Da mesma forma, quando ajudamos excessivamente alguém a evitar seu sofrimento necessário, podemos inadvertidamente atrofiar sua capacidade de enfrentar a vida. Você já considerou que sua proteção pode estar impedindo alguém de desenvolver as asas que precisará para voar? Para Jung, o caminho da individuação, o processo de tornar-se quem verdadeiramente somos, inevitavelmente inclui períodos de desconforto, confusão, dor e transformação. Esses não são erros na jornada, mas componentes essenciais dela. A noite escura da alma, como alguns místicos a chamaram, não é um desvio do caminho espiritual, mas parte integral dele. Assim como o inverno não é uma falha no ciclo das estações, mas um tempo essencial de recolhimento e regeneração. Permitir que alguém experimente seu próprio inverno interior, sua própria noite escura, é um ato de fé na sabedoria do processo de crescimento humano. O sofrimento não enfrentado não desaparece, apenas espera pacientemente por outra oportunidade. Honrar o caminho de individuação de alguém significa confiar que, mesmo nos momentos mais escuros, uma sabedoria maior está operando. Para Jung, a sombra não é apenas a parte negativa da personalidade, mas qualquer aspecto de nós mesmos que negamos, reprimimos ou não reconhecemos. Frequentemente, projetamos nossa sombra nos outros, vendo neles aquilo que nos recusamos a ver em nós mesmos. Nas relações de ajuda compulsiva, esse processo de projeção atinge níveis extraordinários. O ajudador frequentemente projeta sua própria vulnerabilidade, fraqueza ou incapacidade no outro. O ajudado projeta sua força, competência, ia e capacidade de autodeterminação no ajudador. A verdadeira cura começa quando ambos retiram essas projeções e se reconciliam com as partes de si mesmos que delegaram ao outro. Imagine um casal onde o marido sempre assume o papel de forte e capaz, enquanto a esposa é vista como frágil e necessitada. Com o tempo, ambos acreditam nessas identidades projetadas. Quando uma crise inesperada atinge, talvez o marido perca o emprego ou adoeça, o sistema inteiro desmorona. Ele não sabe como ser vulnerável. Ela não se reconhece como forte. A reconciliação com a sombra exige que ele admita sua própria fragilidade e que ela reconheça sua própria força. Você já percebeu como pode ser ameaçador quando alguém que você ajuda começa a se fortalecer e não precisar mais tanto de você? Jung acreditava que a verdadeira totalidade psíquica vem de abraçar todos os aspectos de nós mesmos, incluindo aqueles que são inconvenientes ou que contradizem nossa autoimagem preferida. O Salvador precisa abraçar sua própria necessidade de ser salvo às vezes. A vítima precisa reconhecer sua própria capacidade de autodeterminação e poder. Esta reconciliação com a sombra projetada não é um processo simples ou confortável. Pode envolver períodos de confusão, raiva e resistência. No entanto, é apenas através desse processo que relacionamentos autênticos podem emergir. Relacionamentos onde cada pessoa é vista e aceita em sua totalidade, não apenas nas partes convenientes para o papel que designamos a elas. Nossa maior cura vem de reclamar as partes de nós que demos aos outros para carregar. Esta reconciliação com a sombra projetada é o caminho para relacionamentos baseados não em necessidade mútua,
mas em liberdade compartilhada. No processo alquímico, o chumbo não é descartado ou rejeitado, é transformado em ouro através de um processo misterioso de purificação e transmutação. Da mesma forma, na psicologia junguiana, nossas experiências mais dolorosas não devem ser evitadas, mas transformadas em sabedoria e consciência expandida. Quando permitimos que alguém passe por seu próprio processo de transformação, estamos honrando a alquimia única de sua alma. O sofrimento, quando confrontado conscientemente, não é apenas dor sem sentido. É o fogo transformador que forja uma personalidade mais integrada e autêntica. Imagine um jovem adulto lutando com o vício. Cada recaída é dolorosa, cada tentativa fracassada de recuperação traz vergonha e desespero. Os pais, vendo esse sofrimento, podem sentir o impulso quase irresistível de protegê-lo, pagando suas dívidas, dando-lhe abrigo incondicional, minimizando as consequências. No entanto, frequentemente é apenas quando todos os suportes externos são retirados, quando ele finalmente confronta o pleno impacto de suas escolhas, que a verdadeira motivação para a mudança emerge. O que parecia crueldade, deixá-lo enfrentar as consequências de suas ações, revela-se como o catalisador necessário para uma transformação profunda. Você já testemunhou como algumas pessoas precisam chegar ao fundo do poço antes de iniciarem uma jornada genuína de recuperação? Jung acreditava que o processo de individuação frequentemente requer encontros com o que ele chamava de noite escura da alma, períodos de intensa dificuldade que forçam um confronto com as partes mais profundas de nós mesmos. É nesses momentos que o ouro psíquico pode ser extraído do chumbo da experiência. Para o alquimista, o processo de transformação não era rápido ou fácil. Requeria paciência, dedicação e fé no processo, mesmo quando os resultados não eram imediatamente visíveis. Da mesma forma, a transformação psíquica genuína raramente acontece instantaneamente. Ela se desdobra ao longo do tempo, frequentemente de maneiras misteriosas e imprevisíveis. Como acompanhantes na jornada de outro ser humano, nossa tarefa não é apressar esse processo ou protegê-lo dos seus aspectos mais difíceis, mas testemunhá-lo com paciência e respeito. A dor consciente é o cadinho onde a alma transforma a experiência em sabedoria. Honrar o processo alquímico de outra pessoa é um ato de profunda reverência pela sabedoria inerente da psique humana. A verdadeira liberdade psicológica não é a ausência de limitações ou sofrimento, mas a capacidade de responder conscientemente às circunstâncias da vida, em vez de reagir automaticamente a partir de padrões inconscientes. Jung via a consciência expandida como o objetivo final do processo de individuação. É através da consciência que nos libertamos das prisões invisíveis de comportamentos compulsivos, padrões repetitivos e identificações limitantes. Quando estamos presos em dinâmicas de codependência, tanto o ajudador quanto o ajudado estão operando a partir de padrões inconscientes que limitam sua liberdade. O despertar da consciência quebra essas correntes invisíveis. Imagine uma mulher que passou décadas de sua vida tentando salvar um parceiro autodestrutivo. Cada vez que ele cria um novo problema, ela intervém automaticamente com soluções. Um dia, no meio de mais uma crise, ela experimenta um momento de claridade. Percebe que pode escolher não responder da maneira habitual. Nesse momento de consciência expandida, ela vislumbra uma nova possibilidade. Nem abandoná-lo completamente, nem resgatá-lo automaticamente, mas estabelecer limites claros enquanto oferece apoio para que ele encontre suas próprias soluções. Este é o nascimento da verdadeira liberdade. Você já experimentou esse momento de claridade, onde padrões que antes pareciam inevitáveis de repente revelam-se como escolhas? Para Jung, a liberdade não é fazer o que queremos, mas escolher conscientemente nossas respostas à vida, em vez de sermos controlados por complexos inconscientes. É reconhecer que entre estímulo e resposta existe um espaço, e nesse espaço reside nosso poder de escolher. Quando deixamos de ajudar compulsivamente, não estamos abandonando o outro. Estamos abandonando um padrão inconsciente que não serve a nenhum dos envolvidos.
Estamos criando espaço para uma nova forma de relação baseada não em dependência mútua, mas em escolha consciente e respeito mútuo. Este despertar raramente acontece de uma vez só. É um processo gradual, com avanços e retrocessos, momentos de claridade seguidos por recaídas em velhos padrões. No entanto, cada momento de consciência ampliada pavimenta o caminho para o próximo. A verdadeira liberdade não é fazer o que queremos, mas querer conscientemente o que fazemos. Esta liberdade nascida da consciência é o maior presente que podemos oferecer tanto a nós mesmos quanto àqueles que amamos. Chegamos agora ao final de nossa jornada, onde o círculo se fecha e o mistério que prometemos revelar no início finalmente se desvela. Lembra-se daquele segredo profundo sobre o paradoxo de ajudar? Aqui está a revelação. Quando verdadeiramente amamos alguém, não estamos apenas permitindo seu sofrimento necessário, estamos honrando a inteligência inerente de sua alma para encontrar seu próprio caminho. Não é abandono, mas o mais profundo respeito pela jornada única daquele ser. Jung compreendeu que cada alma contém dentro de si as sementes de sua própria cura, sua própria totalidade. Nosso papel não é plantar essas sementes, elas já estão lá, mas criar condições onde possam florescer naturalmente. Existe uma sabedoria na psique que é maior que nossos planos conscientes, nossos medos ou nossas estratégias de controle. Quando insistimos em ajudar excessivamente, estamos na verdade comunicando uma profunda desconfiança nessa sabedoria inata. Nossos relacionamentos mais significativos não são aqueles onde salvamos ou somos salvos, mas aqueles onde caminhamos juntos como peregrinos na grande jornada da vida, cada um carregando seu próprio fardo, cada um encontrando seu próprio caminho, mas nenhum caminhando completamente sozinho. Como disse Jung, o encontro de duas personalidades é como o contato entre duas substâncias químicas. Se há alguma reação, ambas são transformadas. Esta transformação mútua não pode acontecer quando uma personalidade está constantemente submersa ou dominada pela outra. A verdadeira transcendência nas relações humanas vem quando abandonamos o jogo de poder de salvador e salvo e nos encontramos como iguais, cada um completo em si mesmo, cada um responsável por sua própria jornada, cada um livre para dar e receber não por necessidade, mas por escolha consciente. Talvez o amor mais profundo não seja aquele que diz, eu farei qualquer coisa por você, mas aquele que diz, eu confio na sabedoria da sua alma para encontrar seu caminho, e estarei aqui, nem interferindo, nem abandonando, mas testemunhando com reverência sua jornada única. Se este vídeo tocou algo dentro de você, talvez seja a hora de olhar para suas relações com novos olhos. Pergunte-se, onde estou ajudando de formas que podem estar impedindo o crescimento? Onde estou assumindo responsabilidades que não são minhas? Onde posso dar um passo atrás com amor, não com abandono? E talvez o mais importante, onde preciso confiar mais na sabedoria inerente daqueles que amo, mesmo quando seu caminho os leva por vales escuros que eu gostaria de poder evitar para eles? Pois no final a maior prova de amor não é o quanto estamos dispostos a fazer